É válido dizer aqui que foram demandas reprimidas de décadas. E talvez poucas pessoas tiveram essa capacidade, como vocês, Professor de Jeff, ouvir. Eles eram nossos vizinhos e não sabiam da existência do Instituto Federal ali ao lado, né? E com isso a gente apresentou o Instituto às outras comunidades, até Araruama, né? Às 10 comunidades, né? Olá, pessoal. Nós vamos conversar hoje sobre um projeto do nosso Campus Cabo Frio com as comunidades quilombolas daquela região. E, para isso, nós vamos conversar aqui com o Joilton, diretor de administração do campus, professor Vitor, diretor-geral do campus. Muito obrigado pela presença de vocês, para trazer a ciência das pessoas de nossa comunidade, esse projeto tão encantador, tão importante, né, e que, com certeza, tem frutos e tem resultados que nos orgulham como servidores públicos, como parte da nossa responsabilidade, do desenvolvimento do território, do diálogo com as comunidades e da inclusão das pessoas no nosso projeto de educação. Então, antes da gente começar a falar do projeto em si, eu vou perguntar, Joilton, fala um pouquinho quem é o Joilton, para que as pessoas te conheçam, e depois eu passo para o Vitor. Ô Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Joilton é um servidor com 13 anos de instituto, mas que por 23 anos prestou serviço à SERJ, Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu cheguei com 18 anos, né? E fiquei 23 anos lá e depois vim para esta casa. Em 2010, eu fui para Itaperuna, o campus Itaperuna. E em 2013, voltei para a minha casa, que é o município de Cabo Frio. Que lugar feio! Lá eu cheguei, né, Vitor me recebeu e eu dizia a ele, Vitor, eu voltei para prestar um grande serviço à minha terra, né? Que legal. Mas chego aqui com muita saudade lá do campus Itaperuna. Que também é um lugar muito especial, né? Aí, Vitor, né, por muito tempo, trabalhou e tal na minha cabeça. Não, você vai gostar daqui e tal. E assim foi, né? Fechamos uma grande parceria. Eu fui coordenador de administração quando o Vitor era diretor de administração. Bancamos a descentralização do campus, né? Foi uma época de muitos desafios, né? Muitos Centralizar, desafios. tudo era muito centralizado. Formação Muitos do nosso desafios. instituto ainda, Sim, né? sim, Então, passar isso, descentralizar, não foi uma tarefa fácil, né? E, nesse meio tempo, eu sempre dizia para ele, Vitor, nós temos que avançar, né, no lado social. E encontrei todo o apoio do professor Vitor, e que a gente tinha um vizinho desconhecido. A gente tinha... o campus faz cerca com a comunidade quilombola da Baía Formosa. Aí Vitor, ele me chamou, e que me chama de Galo, né? É o Galo, é o Galo. Vamos abraçar essa causa. Aí falou assim, ó, vai estudar, faz o mestrado. Aí eu busquei um mestrado em desenvolvimento
local no Rio. No Rio. Pensei que fosse na Cândido Mendes. Isso. E o meu projeto foi proporcionar o desenvolvimento local da comunidade Baía Formosa. É mesmo? Quilombo e Baía Formosa. E trouxemos eles para o campus Cabo Frio, né? E esse projeto ele cresceu de uma forma tal que atingimos as 10 comunidades da região dos lagos. Então, quer dizer que essa instituição propiciou a você a formação, o tempo de formação, sim. Investiu na sua formação, sim. E você foi para lá estudar, mas para instrumentalizar uma intervenção, um diálogo com a comunidade, né? Que era um vizinho, é um vizinho que nós temos. Era né? Um vizinho invisível, do ponto de vista social, né? E o professor Vitor, ele tinha esse mesmo sonho, né? E nossos sonhos foram somados, né? E vimos também que lá na lei de criação dos institutos, esse sonho estava escrito lá, que faz parte da finalidade, né? E dos objetivos dos institutos abarcarem as comunidades quilombolas e hoje, de uma forma geral, os povos tradicionais. E, Joilton, além, né, eu realmente não sabia, né, do seu mestrado específico, né? Foi específico. E isso tem um grande valor, mas eu acho que essa sua fala também mostra a potência que essa instituição nas oportunidades, né? Porque, usualmente, quando a gente pensa em escola, a gente pensa no professor e no estudante. Sim. E, na história da Rede Federal, do nosso instituto, né, a oportunização e a qualidade dos nossos colegas técnicos administrativos, e você está mostrando aqui um exemplo de que, através da sua atuação, do seu compromisso, né, eu voltei para a minha cidade para fazer a diferença, vai se capacitar, oportunizado pela nossa instituição, e aí agora você vem, acredito eu, coordenar esse projeto, né, e dar visibilidade, né, a esta comunidade, né, que é destinatária da ação educativa e do compromisso do Estado brasileiro. Que coisa significativa, Joilton. Sim. Que bom. Fico feliz de estar ladeado de um colega assim, com tantos atributos, com tanta sensibilidade, né, e coloca todo o seu talento, para além de ter que tocar o campus, exatamente, com todos os desafios, sim, né, se coloca num projeto dessa magnitude, e quanto isso deve dignificar a sua atuação e saber o seguinte: eu estou exercendo o meu papel cidadão, de servidor público, né? E que legal, Joilton. Obrigado. Muito legal. Tenho certeza que muitos que vão ver esse vídeo vão ficar também entusiasmados, sabendo que, né? E quantos invisíveis tem, sim, no sim, entorno dos nossos campos, sim, né? Quantos invisíveis, né? Eu acho que dar visibilidade a ele é um dos nossos papéis, e uma visibilidade que a gente busca qualificar, né, para os desafios da vida. Sim. Mas nós vamos conversar mais sobre isso. Certo. Deixa eu perguntar ao Vitor aqui. Vitor, prazer você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho quem é o professor Vitor Saraiva, hoje diretor do campus Cabo Frio. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Jefferson, obrigado. E obrigado pelo convite, né? A gente acompanha o programa aí, como nós estávamos conversando um pouco antes, né? É importante para que toda a nossa comunidade se enxergue, né? E entenda tudo isso que você bem colocou, né? Como que ocorre essa interação, nossa interação com a sociedade, né? Nossa obrigação junto à comunidade. Então, mas eu aproveito para parabenizar o programa e muito satisfeito de estar aqui e a gente poder ter essa conversa, né? E eu morava no Rio de Janeiro, né? E na época que os institutos estavam começando a ser criados, né? Fiquei sabendo do projeto do que era um instituto federal. Tinha uma colega que
trabalhava em Guarulhos já, né? Que logo no início do campus Guarulhos, 2007, ela veio para Guarulhos e ela me mostrou o projeto dos Institutos Federais. O que seria, né, o projeto dos Institutos Federais. E eu fiquei encantado com aquele projeto porque, apesar de eu estar, na época, eu tinha terminado meu doutorado, estava fazendo pós-doc, e, apesar disso, eu continuava dando aula. Eu dava aula no ensino médio, eu dava aula sempre que podia nas universidades particulares, né, dentro da medida do possível. E quando eu vi aquele projeto, eu falei assim, olha, é a possibilidade de, no mesmo lugar, conseguir trabalhar com os estudantes do ensino médio, conseguir, de repente, ter a pesquisa, ter a extensão, poder estar no ensino superior. Então, de alguma forma, aquilo que eu fazia e fazia isso pelo Rio de Janeiro, um dia estava em Niterói, outro dia estava na Ilha do Governador, outro dia estava, né, em São Gonçalo, e a gente poderia ter tudo isso realizado num lugar só, né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito, muito entusiasmado, e foi quando eu fiz o concurso, né, e tive a felicidade de estar aqui, e a instituição me deu a oportunidade de estar aqui através do concurso. E quando nós viemos para cá, e a gente é movido a sonhos, né, como o Joilton está colocando, eu, quando fiz a minha graduação, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em botânica. Mas, depois disso, quando eu fui para o UFRJ fazer o mestrado e tal, eu caí para a área biomédica e fiz minha formação toda na área biomédica. Tudo foi através da área biomédica, de bioquímica, imunologia, farmacologia, foram as áreas que eu atuei sempre lá na pós-graduação da UFRJ. E, quando vim para os institutos, vi um potencial gigante de trabalhar com a área ambiental, que tinha sido aquilo que eu tinha escolhido inicialmente para eu defender o meu trabalho de conclusão, né, de graduação. E, quando eu vi essa oportunidade também, eu fiquei muito encantado e mudei toda a minha área de pesquisa, do que era da área biomédica, para a área ambiental, e aí a gente começou ali também um sonho de poder trabalhar junto com aqueles estudantes do ensino médio, do ensino superior, né? O Campus Cabo Frio, desde o seu primeiro ano, também teve o ensino superior, né, que era a licenciatura nas ciências da natureza, assim como o Campus Centro, que já tinha ciências da natureza. O Campus Centro nos inspirou a ter o curso superior nessa área, né? Durante muito tempo, interagimos com os colegas do Campus Centro, aprendendo com os colegas do Campus Centro o que era aquela proposta para a gente poder aplicar em Cabo Frio, e a partir dali é que a gente começou a desenvolver esse trabalho. Então, eu passei a trabalhar com a área ambiental, né, as minhas disciplinas, tanto no ensino médio quanto superior, passei também a trabalhar e dar maior foco à área ambiental, e foi a partir daí que a gente começou a trabalhar essa questão, né, também da pesquisa, numa área que eu não era aquela minha de formação inicial, mas que era um sonho também anterior, e a gente pôde realizar dentro do Instituto, né? E, junto com isso, vem a questão dos projetos de extensão, né? Porque a excelência dos institutos federais em extensão é fantástica, né? Não há, né, Jefferson, campus, instituto que a gente vá no país que isso não fique muito claro, né? Estamos muito enraizados, né? E realmente naquilo que é a proposta dos institutos, a gente realmente consegue executar, que é estar junto à nossa comunidade, a questão do território, atender às necessidades desse nosso território, da nossa área de abrangência. Então, isso também é fantástico. E aí, como trabalhando na área ambiental também, esses quilombos, a maior parte deles estão em áreas de restinga, áreas de preservação, né? Eles têm uma demanda muito grande por conta da questão da exploração imobiliária, de como que ocorre essa questão entre a sua regularização e o avanço imobiliário nessa região. Imagino lá em Cabo Frio. Muita coisa. Né? Aquela região sim, lá vale Búzios, ouro, Cabo né? Frio, exatamente. A areia lá vale ouro, né? Porque é caríssimo, belezas sim. naturais, sim. extremamente conhecido no mundo inteiro, né? Os interesses mais diversos, né? Exato. Infelizmente também tivemos essas histórias que estão lá em Cabo Frio, dos bitcoins também, quer dizer, lá está... Sim, lá, coisa... Cabo Frio está na mídia nacional, sim. mas mais pelas belezas. Pelas né? belezas, Lógico sim. que todos os lugares têm também sim, suas sim, fragilidades, sim. mas, assim, Cabo Frio, Búzios, aquela região lá, é uma região
que eu faço propaganda no mundo inteiro. Exato. Né? Eu não posso estar no avião com alguém e falar, eu fui no Rio de Janeiro. Você conhece Búzios, conhece Cabo Frio, conhece Arraial. Né? Aquilo lá é uma preciosidade do nosso estado. E a região dos lagos, né, que é a área de abrangência do campus Cabo Frio, a gente está ali desde Saquarema, né, até podemos arriscar Casimiro de Abreu, né? Há pouco tempo mesmo tivemos aí algumas ações relacionadas ali ao município por conta da área de hospitalidade e lazer. Então, através dessas comunidades, nós conseguimos também ocupar muito bem a nossa área de abrangência, porque o quilombo de Sobara e Prodígio estão em Araruama. Né? Então quer dizer, os quilombos não estão só no município de Cabo Frio. Eles estão essas 10 comunidades reconhecidas. Em toda a região dos lagos. Na região dos lagos. Então, e vocês conseguem, o nosso campus Cabo Frio consegue... abraçar todos. Ter relação com todas elas. Sim. E propor cursos. E agora, me conta, antes da gente falar exatamente do que vocês estão fazendo nessas comunidades, você estava me contando aqui, Joilton, um pouquinho da história desses quilombos, né? Como é que isso se deu? Né? Diz que era uma fazenda enorme dos jesuítas. Fala... Assim, no campus Cabo Frio, frente ao campus Cabo Frio, nós temos a praia do Calunga. Sei. Tá? Calunga, essa expressão Calunga, lá no Congo, lá na África e tal, era conhecido como Oceano dos Mortos, ou Terra dos Mortos. E lá no século XVIII e no final do século XVIII, com a abolição da escravidão, surge o comércio ilegal de tráfico de escravos. E tinha um traficante muito poderoso no Brasil e que morava em Cabo Frio, Zé Gonçalves. E o tráfico de escravos era rentável. E aportava ali, na praia do Calunga, e Zé Gonçalves. Que é em frente ao nosso campus. Em frente ao nosso campus. Né? Praticamente em frente. Uma praia escondida aos olhos da Marinha Brasileira. O Zé Gonçalves vinha com os escravos, né, escondidos, é claro, em mar aberto. E dali, dessa praia que fica frente ao IFE, ia até a fazenda em Campos Novos. Os que chegavam vivos. Os que morriam eram tirados em alto mar. Os que chegavam vivos iam até a fazenda para engorda e depois serem vendidos a preços altos para o Rio de Janeiro. E essa fazenda ela era muito grande em áreas territoriais, assim ao sul e ao norte. Vinha até Campos e ia até Maricá. E, ao longo do tempo, ela foi se repartindo e tal, mas a banhos de sangue, vamos dizer assim. Né? E, recentemente, né, na década de 80, o quilombo da Baía Formosa, é que essa fazenda ela era enorme, foi se repartindo, e com o fim da escravidão, os escravos que ali estavam, eles foram ganhando terras para morar. Sim. Né? Mas não recebiam salário. E nos livros de história você é fácil de achar lá a expressão pagando o dia para morar. Então, eles trabalhavam na esperança de que um dia aquela terra poderiam ser deles, mas jamais. Né? Aí foram criando vários quilombos. Né? A palavra quilombo tem vários significados.
mas o mais usado é refúgios de descendentes de quilombos, né? Ali, próximo da gente, foram criados o quilombo da Baía Formosa, o quilombo da Rasa, o quilombo da Maria Joaquina, Maria Romana, Preto Forro, Espírito Santo. E do outro lado, em São Pedro, é Botafogo e Caveira. Caveira? Caveira. Por que Caveira? No quilombo Caveira, a senzala ela foi feita com ossos humanos. Meu Jesus. As paredes da senzala. O quilombo da Baía Formosa tem uma história muito triste e que a gente convive até hoje. Inclusive, nós vamos pedir à nossa professora de teatro para fazer uma peça, escrever uma peça em cima dessa história, e que eles saíram da sede da fazenda em Campos Novos e foram para uma subsede, a fazenda Fazendinha, que eles chamam lá. E essa família, em 1984, 1985, ela foi expulsa pelo fazendeiro. E, sendo expulsa, parte foi para Búzios e parte foi para Cabo Frio. Então, o quilombo, a Baía Formosa, ele é o único quilombo nucleado. A cultura foi dividida. E as famílias foram parte para um lado, parte para o outro. 4 divisões, até hoje. São assim. Né? Aí agora, eles vão ter as suas terras devolvidas pelo o filho do fazendeiro e que expulsou eles lá em 1980. Nessa mesma fazenda, não sei se você já ouviu falar, houve o assassinato de Sebastião Lan, que era um grande líder de produtores rurais. Ele foi assassinado por poceiros. E esse crime repercutiu em todo o Brasil. Né? Então, não. Qual foi a década de 80? 80, esse período. Então, essa área, né, ela é marcada assim por muitas guerras, né, de briga de terra. Não, e a história, né? A história, eu estou orientando, né, um trabalho no nosso mestrado de educação profissional, e essa minha aluna Daiane, no texto dela, ela mostra uma passagem de Darwin pelo Brasil. Sim. Ele ficou em Recife e ele conta no diário dele a história dele passando por uma rua e uma casa onde estava ali castigando, estava chicoteando e via gritos humanos. Com licença, Darwin, ele pernoitou na fazenda Campos Novos. É mesmo? E aí ele disse que ele jamais queria, quando ele saiu do Brasil, acho assim, que nunca mais ele queria voltar num país, numa cidade que tivessem pessoas escravizadas, tamanha a brutalidade, o horror, sofrimento, né, de alguém, do que passou. Então, essa história que você está passando, Joilton, é muito importante, porque essa história, de alguma maneira, agora, o que nós estamos fazendo é uma parte que tenta, de alguma maneira, mitigar, se eu posso falar assim, ou amenizar, né, essas responsabilidades que a nossa sociedade tem com as comunidades quilombolas, né, porque algumas pessoas preferem olhar o presente como se ele fosse o único tempo existente, né? Não existe o futuro. Sim. E muito menos o passado, e os compromissos e as dívidas que
que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira, que a história desse país tem, com tantas populações que foram dizimadas, foram espoliadas, foram postas de lado, foram tiradas a oportunidade. Então, esse trabalho que o Campus Cabo Frio está fazendo é parte, né, de uma reparação histórica pequenininha, né, dado a essa história que você resumiu aqui em poucas palavras, mas que mostra a gravidade que ela foi. Agora nós vamos passar, então, para contar a pauta desse trabalho importante que você historizou de uma maneira bastante resumida, que mostra a importância desse movimento que que o Instituto Federal Fluminense, por meio do nosso Campus Cabo Frio, está fazendo. Vitor, o que vocês, de fato, estão fazendo nesse diálogo com as comunidades? Qual é o objetivo do projeto com os quilombos? Certo. O projeto, Jefferson, ele inicia também por uma oportunidade que nós tivemos com o ITERJ, né, por conta da aproximação de uma amiga, a gente pode falar uma amiga que tem uma experiência muito grande na região, né, representando o ITERJ, servidora do ITERJ, a Yara, e por conta dessa proximidade que o ITERJ está dentro na nossa cooperação técnica. Sim, mas o ITERJ, só para que as pessoas compreendam, o ITERJ é o Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro. Sim. Do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma cooperação técnica, né, então, com o ITERJ e com o município de Cabo Frio para esse projeto. Esse encontro aí que fez alavancar o projeto, né? Então, a gente, como o Joil também colocou, nós já tínhamos nós sabíamos dessa necessidade que tínhamos de atender essas comunidades. Já há alguns anos ali em Cabo Frio, ainda não tínhamos a oportunidade, por conta de ser algo de grande responsabilidade e também de uma área muito grande para ser atendida. Então, com essa possibilidade da proximidade com o ITERJ, através da Yara, e com o município de Cabo Frio, através do Colégio Nilo Batista. O Colégio Nilo Batista é uma escola quilombola, né? E do município é o colégio que mais se aproxima do Instituto Federal Fluminense, porque ele é uma escola de formação técnica agrícola. Então, a partir dessa interação, nós começamos a pensar o projeto, né? Eu sentei para escrever o projeto, junto com a Yara, com o Joilton, com os colegas, e, a partir daí, partimos para essa cooperação técnica, conseguimos a cooperação técnica, e também, ainda no início do projeto, nós conseguimos uma emenda parlamentar, que ela veio a atender o projeto especificamente. Do deputado federal Marcelo Freixo. Professor Marcelo Freixo, que é historiador. Sim. Né? Então, a sensibilidade dele com o tema também foi muito grande. Eu acho que foi a primeira emenda dele para o nosso instituto. Sim, foi essa. Foi a primeira emenda. No valor de 100 mil reais. 100 mil reais. E com isso, nós começamos a organizar o projeto. A base do projeto, para a formação profissional, que é uma demanda das comunidades quilombolas, foi ouvir as comunidades. Então, nós começamos um trabalho junto às comunidades, com o ITERJ, com o Colégio Nilo Batista, né, com a professora Cristina, que é a coordenadora lá dos cursos, principalmente nessas áreas de extensão do Colégio Nilo Batista, a Alana, hoje diretora do Colégio Nilo Batista. Nessa conversa, né, entre nós, entre essas entidades, nós começamos a ir aos quilombos e fazer o levantamento das demandas que eles tinham para a formação. Uma colocação que eles sempre fazem é o seguinte: nós precisamos ser atendidos naquilo que a gente precisa, né? Não que se tragam coisas que são aquelas que são bem-vindas também, mas que não é da nossa necessidade. Então, já tendo essa noção, a partir dessa conversa com eles, nós começamos a desenvolver um projeto onde os cursos que nós daríamos para os quilombolas seriam a partir das demandas que eles nos apresentassem e, obviamente, dentro das áreas que nós poderíamos contemplar. Mas, como no campus nós temos a área de indústria, temos a área de hospitalidade e lazer, temos as licenciaturas que trabalham a área de química, física, biologia, né? Isso faz com que a gente consiga, né, ter uma área de atuação bem ampla para fazer esse atendimento. Então, eles
mostraram essas demandas para a gente e os cursos, então, que nós começaríamos seriam cursos na área de beneficiamento, né, da produção deles agrícola, da agricultura familiar, que é uma característica muito forte entre as comunidades quilombolas. Faço aí um destaque, a questão do PNAE, porque nesses projetos estamos conseguindo incluir as comunidades quilombolas no PNAE, vendendo produtos para a nossa merenda. Né? Direto então, das comunidades quilombolas. Da comunidade quilombola. Isso também foi um desafio, porque a gente sabe que quando a gente lida com esse tipo de coisa, existem os interesses locais e, nesse momento, a gente ia fazer com que eles tivessem oportunidade de não passar por um atravessador e diretamente ter realmente o lucro que mereciam dentro daquele processo. Então, isso foi tudo um processo dentro desse programa. Tudo acontecendo a partir desse diálogo. A partir desse diálogo, exatamente. Primeiro, a gente fez uma série de reuniões com as lideranças. Sim. Para ouvir quais seriam as demandas. Aí depois a gente fez o caminho inverso. Eles deram um curso para a gente. Nós dividimos em 10 cursos. Cada mês, por 3 sábados, uma liderança dava o curso para os servidores do IFE. Por exemplo? Sim. Um exemplo de um curso, só para a gente ilustrar. Não, né? Assim, eles ficavam livres para falar temáticas, por exemplo, daquilo que eles faziam, do cultivo, durante a pandemia, né, Vitor? Sim, é porque o que acontece? Quando se conseguiu a cooperação técnica e a emenda parlamentar, logo depois nós entramos em pandemia sem dar um curso. E nós achávamos que, naquele momento, o projeto podia estar comprometido. Entendi. E na resiliência, né, que é típica dos institutos federais e das comunidades quilombolas, nós, nessa conversa, pensamos, como que vamos começar essa nossa interação para que, mesmo que fosse online, porque nós não podíamos estarmos juntos, né, e mesmo que fosse online, nós pudéssemos fazer aquilo que, inclusive, é o que é previsto em lei e a gente precisa fazer, que é se apropriar do conhecimento das comunidades quilombolas para que a gente possa transmitir isso para os nossos estudantes. Sim. Então, nós começamos por aí, já que entramos em pandemia, e nesses sábados nós tivemos essas lideranças quilombolas dando esses cursos para a gente. O que eram esses cursos? Na verdade, eles falavam do quilombo, da história do quilombo, como que eles chegaram ali, qual era a sua produção, saberes e fazeres. Né? Então, nós passamos alguns sábados que foi para os nossos colegas do Campus Cabo Frio, para os demais colegas que quiseram acompanhar esse curso de outros campi. Nós tivemos alguns colegas de outros campi, inclusive alguns colegas que trabalham com as comunidades quilombolas aqui de Campos dos Goytacazes também puderam participar. Né? Online? Também... Oi? Nesse caso, as pessoas... Online. Quer dizer, os líderes iam no nosso campus? Não. Dentro dos quilombos, eles transmitiam para a gente as aulas. Entendi. Não é? Entendi. Eles deram as aulas online. Entendi. Né? E a gente acompanhava as aulas online. E por isso a gente pôde abrir as aulas para os colegas dos demais campi e também para os colegas do ITERJ, do Nilo Batista. Nossa, que aí a gente conseguiu... De 150 a 200 inscritos. Nos cursos. Todo mês, 3 sábados. Sim. Isso. Aí eles falaram, né, deram os cursos e como é que foi o movimento nosso da nossa formação? Porque com esse dinheiro da emenda, né, vocês passaram, compramos insumos, compramos equipamentos. Conta um pouquinho sobre isso, Gilton. Como é que foi? É que, na verdade, assim, nós tínhamos que conhecer o público. Sim. Né? E, para isso, a gente deu oportunidade de ouvi-los. Né? Aí, dentro das necessidades, das demandas... Que eles iam apresentando, inclusive, na discussão dos cursos? Reprimida. É válido dizer aqui que foram demandas
reprimidas de décadas. E talvez poucas pessoas tiveram essa capacidade, como vocês, Professor de Jeff, ouvir. Eles eram nossos vizinhos e não sabiam da existência do Instituto Federal ali ao lado, né? E, com isso, a gente apresentou o Instituto às outras comunidades, até Araruama, né? As 10 comunidades, né? Então, ouvindo, é claro que a tempestade de ideias, e dentro do nosso corpo de docentes e técnico administrativo, nem todos os cursos a gente tinha know-how para oferecer. Então, a gente viu quais que dava para oferecer, né, dentro da nossa matriz lá de curso e com os técnicos administrativos da formação deles. No caso, eu que sou administrador. Falei, Vitor, eu vou dar um curso de gestão de negócios. E foi um sucesso. Que legal. Chamei o colega lá, ele TI, da alfabetização de informática. E assim foi feito, entendeu? Então foi um conjunto de cursos. Sim. Né? Dentro das nossas limitações, né? E possibilidades. Sim. Agora, isso já depois da pandemia. Tá. Mas, ao longo da pandemia, nós fizemos essa ação, que foi uma ação deles conosco, e, por conta da pandemia e a fragilidade, a vulnerabilidade dessas comunidades, nós começamos também a ter algumas atuações diretas, como, por exemplo, na elaboração de editais, auxiliando o Quilombo da Baía Formosa, por exemplo, na elaboração de editais que eram editais para que eles pudessem ganhar recurso para fazer as máscaras para que nós usássemos durante a pandemia. Então, nossa professora Carla, nossa psicóloga Maria Carolina, né, foram pessoas que, nesse período da pandemia, junto com a comunidade, ajudaram na elaboração desses editais. Eles ganharam os editais, passaram a costurar essas máscaras e distribuíram a máscara para as suas comunidades, passaram a máscara para outras comunidades. Então, foi uma ação que, na época, para a pandemia, já foi, posso dizer que tenha sido, né, Júlio, a primeira grande ação desse projeto, e já tendo que se pensar uma reformulação dele para que a gente pudesse atender essas comunidades e graças a Deus, a gente conseguiu, né, atendê-los dessa forma. E aí, com o retorno, nós conseguimos, então, implementar aquilo que estava dentro do nosso plano de trabalho, que eram todos esses projetos que, desde a área de música, plano de negócio... Teve na área de gastronomia também? Sim, muita certamente. Porque era o nosso campo, né? Cozinha, gastronomia... Nosso objetivo, Jefferson, era assim, né? Capacitá-los para geração de renda, né? Através dos saberes. Né? Eles com saberes, nós respeitando esses saberes e com o conhecimento acadêmico, né? Buscar melhorar esses saberes na geração de renda, mas sempre respeitando o território. Tá? E vocês perceberam... Então, esse curso, 2019 começa o movimento, né? Aí tem um período da pandemia, precisamos dar uma reformulada. Uhum. Esse projeto está em curso? Um projeto que virou programa. Virou um programa. Então, quer dizer, então ele agora, como programa, ele teve início, o fim, a gente não sabe, que vão ter várias possibilidades. Não é isso? Sim. Como um programa, e é um programa de formação... De extensão. E dentro desse programa, os projetos de extensão... Focados nas comunidades quilombolas. Né? E nós estamos agora, né, nesse exato momento, daqui a pouco deve chegar para você assinar, a renovação do nosso termo de cooperação técnica com o ITERJ e com o município de Cabo Frio, para que a gente continue essas ações e, obviamente, que a gente amplie. Né? Então, a gente já tem aí um novo plano
para ser executado. Vamos articular com o partir Fernando dessa Ferrara para a gente próxima- conseguir Vamos mais ver, recursos de emenda aí para poder seria muito bom, né? potencializar. O professor Fernando Seria muito Ferrara é válido, né? Fazer esse registro. Ele é um parceiro nosso lá, né, Vitor? Sim. Tanto nas emendas quanto em se oferecer para dar cursos também dentro da formação dele, né? Não deu ainda, mas está na hora de dar. Não, e a pergunta, até pela natureza da atividade desenvolvida nas comunidades quilombolas, vocês pensam na articulação com os nossos campos Cambuci e Bom Jesus? Eles, de alguma maneira, aí, como é que está esse diálogo aí, essa possibilidade nesse novo ciclo? Sem dúvida nenhuma, Jefferson. Por exemplo, a parte de apicultura, né? Que aí o Fernando, exatamente, né? A gente já tem isso alinhado com ele para a gente começar. Inclusive, os equipamentos, o EPI para trabalhar com as abelhas foram comprados pela emenda parlamentar, através da emenda parlamentar, já estão lá reservados para isso, né? Essa emenda parlamentar, vale ressaltar que nós compramos um trator, que é um trator que vai ser utilizado, inclusive, em um dos cursos, que é o curso para tratorista, que a região lá precisa muito. O município de Cabo Frio, também através de um projeto em que eles tiveram emenda parlamentar, e após essa nossa iniciativa, eles compraram vários tratores similares a esse que nós compramos para o Colégio Nilo Batista para os cursos, onde cada uma das comunidades quilombola ganhou um trator similar a esse que nós vamos dar o curso. Então, isso é a parceria aí com o município de Cabo Frio, o prefeito Zé Bonifácio, né, também se dedicou muito a isso para poder conseguir atender agora a essas demandas. Então, alinhado àquilo que a gente pode proporcionar da formação profissional, nós temos aí o município de Cabo Frio também com um projeto que fomentou para essas comunidades aí uma série de equipamentos. Então, a gente comprou vários equipamentos e a área de alimentos é uma área que a gente trabalha também nos cursos, e um dos cursos principais que a gente trabalhou aí foi no beneficiamento da aroeira, né, que eles têm lá, principalmente Bahia Formosa e Maria Joaquina. Botafogo também, né? A aroeira, eles fazem a extração, né, dentro das possibilidades ali ambientais para utilizar esse recurso. E aí a gente faz a nossa geleia de aroeira, né? Que quem ainda não provou a geleia de aroeira, prove a geleia de aroeira, porque a geleia de aroeira, né? A aroeira é chamada de pimenta rosa, mas não é uma pimenta, necessariamente uma pimenta, né? Mas ela tem sempre um sabor picante que dá um sabor para a geleia, assim, fantástico. Então a gente tem como perspectiva, como você colocou, de novos cursos, por exemplo, de pizzaiolo. Né? Só que um pizzaiolo diferente. Um pizzaiolo que a gente vai ter ali na formação desse pizzaiolo, que ele crie receitas com frutas, por exemplo, da restinga, com aquilo que é utilizado por essas comunidades dentro da sua alimentação tradicional, como a questão da pesca também na região, dessas comunidades que também tem uma série de tradições relacionadas à parte de alimentação. A pizza com massa de aipim. Que o aipim é a grande produção deles, né, das comunidades quilombolas. Eu fui agora na região serrana de Macaé, e lá tinha uma pizzaria cuja massa era de aipim. Sim. Então, ali naquela região, então isso é algo de muita a produção impacto, é grande, Nossa com região certeza ela é muito rica, né? Na fauna, na flora, né? E lá, né, na área de APA, né, é que nós estamos em uma área de APA. Sim. E tem muitos frutos da restinga. Temos a aroeira, a cambuinha, a pitanga. Então, tudo isso eles fazem licores, doces. Né? Pitanga, minha lembrança de pitanga da região, mas é da região nossa aqui de São João da Barra, Tafona, Gruçaí também. Sim.
picolé de pitanga e os derivados da pitanga, o suco da pitanga. E a aroeira até, Jefferson, que eu acabei de lembrar agora, né? A gente fala da aroeira e parece uma... A aroeira são as árvores que estão ali na entrada do Campo Centro. Sim. Né? Que estão agora cheias de sementes, sementes avermelhadas. Aquela ali é a aroeira onde se faz o beneficiamento e a geleia de pitanga é daqui na entrada do estacionamento ali do Campo Centro. Foi uma reformulação. Professor Zé Boinar. E tá bem cuidada lá, tá cheia de fruta. Tá muito fruta. Na hora que a gente chegou, a gente reparou, falou assim, a aroeira tá cheia. Nós fizemos a época da aroeira. Grande reformulação naquele estacionamento, ampliamos. Ali é difícil a gente olhar um espaço e não lembrar do Zé Boinar, né? Sim, que é uma pessoa que ajudou muito a gente a pensar, a estruturar aquele campus, enfim, e todo o nosso instituto. Meus amigos, eu fico muito feliz de ver esse projeto, né? Olhando aqui, o campus Cabo Frio descobre o seu vizinho, traz, né, percebe a sua existência e como vai para uma capacitação de um colega servidor, né, o Joilton, se empodera, traz um conjunto de elementos, estuda, e como essa articulação, através da oportunização ali do nosso campus, vocês estão construindo aquilo que era um projeto, que era um diálogo, encontra parceiros importantes, né, o ITERJ, a Prefeitura de Cabo Frio, e o que era uma comunidade quilombola, tão estendida a 10 comunidades, que era só no município de Cabo Frio, se estende a Araruama e outras regiões, Búzios, enfim. E agora o projeto com financiamento, então, de um deputado, de um parlamentar sensível, Freixo, e torna-se um programa de um diálogo permanente, onde vocês fazem uma escuta, né, de questões tão tamponadas e que exigia esse processo de escuta no período da pandemia. Vocês se remodelam o projeto e está se instrumentalizando, e eu tenho certeza absoluta que vai continuar sendo um sucesso e vai estar envolvendo mais pessoas para empoderar essas comunidades, para que elas possam ter não só voz, mas possam ter mais oportunidades, sejam reconhecidas as suas histórias, a historicidade, e que, de alguma forma, a gente possa reconciliar esse país com as suas dívidas enormes, né, com pessoas tão importantes que construíram o Brasil, mas ficaram, como vocês disseram, invisibilizadas. Quer dizer, a gente não via, não enxergava, e vocês trazem à tona essa questão, e absolutamente, eu tenho certeza absoluta, que os nossos estudantes, a partir de uma ação desta natureza, dessa envergadura, com certeza serão pessoas mais sensíveis, mais responsáveis com a sua história e com o nosso futuro. Então, Joilton e Vitor, deixa a mensagem final aí para aqueles que vão ter o prazer de assistir, né, este diálogo tão forte, com tantos significados. Joilton, sua mensagem final? Jefferson, meu muito obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte: esse programa, ele só foi... Ele só se tornou real, né, e exemplo para todo o Brasil, vamos assim dizer, graças à sensibilidade do servidor Vitor Saraiva, e que foi um gestor, né, que fez da escola aquilo que todo gestor público sonha: romper muros, né? Nosso campus, ele não tinha cerca, né? Ele foi cercado há pouco tempo agora, mas socialmente a gente tinha um muro que dividia o campus Cabo Frio da comunidade quilombola e da Baía Formosa. E a sensibilidade do professor Vitor, isso é emocionante, fez com que a gente fizesse a cerca por questões de segurança, mas ele fez a ponte para abraçar essa comunidade e dessa comunidade alcançar outras mais. Então, assim, eu agradeço ao professor Vitor Saraiva pela sensibilidade de gestão. E é isso que a gente
está precisando nas nossas escolas e no nosso país. Eu me lembro, a cerca, né, Vitor? Foi uma das primeiras ações que nós fizemos. Foi. Nós tivemos um caso lá muito triste, né, de salvo engano, não sei se foi de uma pessoa que foi assassinada, o corpo foi jogado. Sim, foi uma questão. Foi. E aquilo nos obrigou, não nos obrigou, né? Talvez a cerca, né, não era para nos distanciar, né? Mas, como você falou, era alguma coisa que era necessária, importante, né? Não por causa desta comunidade, né? Mas por conta de outras ações que eu me lembro muito fortemente, né? Teve um problema grave lá. Eu lembro que foi uma das primeiras questões que nós tratamos, né, na gestão, foi fazer esse cercamento, né? Mas sem o sentido de nos separar, né? Mas era para dar ali também uma certa, como você falou, uma certa segurança, né? Mas não deixar que aquilo seja um sinal de segregação, né? Mas alguma coisa. Eu me lembro aqui no Campo Centro a gente tinha um muro muito na 28 de março, né? E nós, em nome da segurança, mas em nome também de um modelo de transparência, nós quebramos o muro, montamos a grade, botamos ali no sentido de estar aberto, as pessoas poderem olhar a instituição, nós somos transparentes, as pessoas têm que saber o que acontece nessa instituição, né? Mas isso também trouxe a segurança. Segurança em que sentido? Porque as pessoas que andavam ali, porque aqui no Campo Centro, na 28 de março, ali ficava muito escuro, porque o muro ele fechava a iluminação. Então, quebrar esse muro e colocar ali uma outra, né, uma grade, deu mais luminosidade, enfim. E leveza, né? E leveza na interação. Também destacou aquele prédio belíssimo, que é o campus, que é o nosso ginásio, né? Que é uma obra de arte que ficava escondida. Espetacular, né? E acaba que a gente conseguiu fazer esse movimento. Vitor, deixa a sua mensagem final. Já, só agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O Joilton é muito generoso aqui na fala dele, mas eu que tenho que agradecer muito ao Joilton também por ter aceito esse desafio, né? Lembrar que ele não falou, ele fica tímido, ele não gosta de autopromoção, né? E dessa dissertação dele saiu um livro. Né? Ah, é? Saiu um livro. Que esse livro ele trabalha a questão do turismo, né, na comunidade da Baía Formosa. Né? Que é uma outra área que o campus tem muita competência e pode tratar. Sim, exatamente. E o Joilton, os direitos autorais do livro, ele passou para a comunidade da Baía Formosa. E hoje a Baía Formosa, quando comercializa esse livro, ela pode, né, arrecadar com esse livro, que foi assim uma iniciativa do Joilton assim, espetacular, né, que é isso, né? Esse que é o grande valor que a gente tem do trabalho, né? É a gente poder ver realmente a comunidade podendo usufruir disso, né? Então, agradecer muito o Joilton e agradecer muito o Campus Cabo Frio, né? Aos nossos colegas técnicos administrativos, nossos colegas professores, nossos servidores de uma forma geral, nossos colegas colaboradores. Os estudantes, eles os terceirizados atuam, os estudantes atuam. Que coisa boa. Né? Os estudantes muitas vezes dão os cursos também, como beneficiamento aí na área de gastronomia. Não tem sentido fazer um projeto dessa magnitude, não seja formativo, os alunos não sejam envolvidos. Os estudantes hoje, em algumas disciplinas que a gente já vem curricularizando o ensino superior, por exemplo, na engenharia mecânica, né? Eu fiz uma disciplina na engenharia mecânica de extensionista, em que a gente levou os estudantes da engenharia mecânica para o Colégio Nilo Batista, eles plantaram milho lá, eles fizeram um projeto na área de mecânica que pudesse fazer a irrigação desse milho através só de equipamentos mecânicos, né? Isso foi o desafio que foi dado para eles já na curricularização da extensão no ensino superior, né? Que eu tive também a oportunidade de poder estar à frente. Isso faz parte de um dos projetos dentro desse programa dos quilombolas. Então, assim, mas quem realiza isso são os nossos colegas servidores, são os nossos estudantes, é a comunidade do Campus Cabo Frio, né? São os nossos colegas terceirizados que estão sempre junto com a gente, né? Assim, que fazem parte da nossa família. Algumas vagas sim. dos nossos serviços gerais isso também aí. Tem. Também os quilombolas atuam, sim, sem oriundos, dúvida. Sim, né? São oriundos das comunidades quilombolas. Algumas vagas, sim. Né? Alguns colegas que hoje trabalham conosco vêm das comunidades quilombolas. Sim. Eu sei que estamos já na despedida? Encerrando, mas
é válido ressaltar. Nós chamamos as firmas contratadas e orientamos, assim, ó, se puder abraçar esse programa com a gente. Que coisa boa. As vagas que surgirem, por favor, cedam às comunidades. Ofereça, lógico. E assim foi feito, né? Hoje a gente tem lá serventes, copeiras, pedreiros, jardineiros, né? Mas pasmem, professor. Chegou um tempo que a gente falou, olha, nós não queremos só vagas de serventes e de jardineiros. Beleza. Mas a gente quer vagas de ensino médio também, de recepcionista. Quando chegou nessa hora, nas comunidades e quilombolas, a gente não conseguiu preencher. Por quê? Os jovens de lá deixaram de estudar para ir trabalhar na praia, nas obras, e a gente não conseguiu dar vaga de recepcionistas para os jovens dessas comunidades. Aí Infelizmente. aumenta a nossa responsabilidade, Aumenta a nossa responsabilidade. Enquanto país, enquanto instituição de Estado, né, de que ainda há muito por fazer. Sim. Não é isso? Sim. Também tem a boa notícia, né, Vitor? Eu acho que a comunidade já sabe, né? Nós vamos conseguir também realizar lá um sonho antigo, né, que é o nosso parque acadêmico, com os laboratórios para os nossos cursos existentes hoje, mas já pensar também em possibilidades futuras, né? O Ministério da Educação, nós conseguimos esse recurso junto ao Ministério da Educação, sensível, né, com todas as obras, né? Talvez essa nossa de Cabo Frio era a última obra ainda estava inacabada, e que nós vamos conseguir chegar ao final da gestão com todas as obras que, de alguma maneira, esse Instituto entendeu ao longo da sua história, nas gestões anteriores, de que era alguma coisa importante. Assumimos esse compromisso lá no campus e nós vamos agora, então, honrar. Eu acho que isso é bom para os nossos estudantes, para os nossos servidores, para o futuro do nosso campus, daquela região impactada, né? Eu quero agradecer muito, né? Esse papo entre nós mostra que, de fato, o Instituto tem muito significado na vida das comunidades, mas como também as comunidades remodelam o nosso Instituto, como a gente se repensa a partir, né, daqueles que estão no nosso entorno e que são aqueles destinatários privilegiados da ação educativa, de uma educação profissional socialmente referenciada, de qualidade. Qualidade para a gente é que ela possa ser inclusiva, atinja todas as pessoas. Esse é o projeto do Instituto Federal Fluminense. Então, muito obrigado a vocês aqui, muito obrigado ao Campus Cabo Frio pela sensibilidade, pelo compromisso. São servidores assim que nos orgulham, porque mostram como a educação profissional ela pode, e tecnológica, pode mudar vidas, mudar a história, e como nós nos modificamos nesse diálogo. Então, no próxima quinta-feira, vamos ter um outro papo entre nós. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Aqui, deixe os comentários de novas pautas, para que a gente possa começar a mostrar o que esse Instituto tem de melhor. E o que nós temos de melhor é aquilo que a gente mais sabe fazer, que é estar comprometido com o futuro comum de todos e todas que estão junto conosco, estão no nosso entorno. E muito obrigado para trazer à nossa vista outras populações, outras pessoas que precisam da educação, precisam de estar qualificadamente no acesso à renda, ao trabalho, porque é isso que dignifica a mulher, dignifica o homem. Não é isso? Sim. Muito obrigado. Então, semana que vem, mais um papo entre nós. Vitor e Joilson, obrigado. Em nome de vocês, agradeço aqui a todos que estão envolvidos nesse projeto. Falou. Bom? Obrigado.